Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito penal militar e o direito processual penal militar, eu quero abordar nesse vídeo o crime militar de prevaricação. Este crime está previsto no capítulo 6 dos crimes contra o dever funcional, do título 7º dos crimes contra a administração militar, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz do Código Penal Militar. Dispõe o artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. O crime de prevaricação, ele também está previsto no Código Penal comum e, por coincidência, no mesmo artigo. Lá também é o artigo 319 que tipifica essa conduta. A redação em ambos os dispositivos legais, elas são idênticas. No entanto, a pena cominada no Código Penal comum, ela é menor. Ela é de detenção de 3 meses a 1 ano, enquanto aqui, no Código Castrense, é de 6 meses a 2 anos. No Código Penal comum também existe a cominação da pena de multa, penalidade essa que inexiste em âmbito militar. Guilherme de Souza Nutti utiliza a nomenclatura de autocorrupção própria para definir esse crime, tendo em vista que o funcionário público ele se deixa levar por vantagens indevidas, violando assim os seus deveres funcionais. A objetividade jurídica deste crime, ou seja, o bem jurídico que é tutelado pela norma penal militar, é a administração militar. O que se visa proteger neste caso é a moralidade da instituição, a sua ordem administrativa. O sujeito ativo do crime é o funcionário público, que não necessita ser obrigatoriamente um militar. Ele pode ser um funcionário público civil que esteja atuando perante a administração militar. Em sendo militar, pode ser estadual, federal, ativo ou inativo. Neste último caso, no caso do inativo, tem que se observar o disposto contido no artigo 12 do Código Penal Militar, que preconiza o militar da reforma, da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para efeito de aplicação da lei penal militar. O civil ele pode cometer este crime desde que ele esteja em concurso com os militares das Forças Armadas, tendo em vista que ele jamais será julgado perante a Justiça Militar dos Estados. Somente a Justiça Militar da União autoriza tal situação. O sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato é a pessoa que foi diretamente prejudicada com a conduta do agente. Este crime ele pode ser classificado doutrinariamente como sendo um crime impropriamente militar. O crime impropriamente militar ele está previsto ao mesmo tempo, tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. No nosso caso, inclusive, as redações são idênticas e, via de regra, esses crimes podem ser praticados por civil, apenas com aquela ressalva que ele somente irá praticar em concurso com os membros das Forças Armadas. Ele é um crime próprio, ele reclama uma qualidade especial do sujeito ativo, qual seja, ser funcionário público. É um crime doloso, o agente tem que ter a vontade livre e consciente de exigir a vantagem indevida. Aqui existe um elemento subjetivo do tipo que é obter a vantagem indevida para si ou para outrem. Não existe previsão na modalidade culposa. Ele é um crime omissivo, quando nós tratamos do núcleo retardar ou deixar de praticar ato de ofício. E sendo omissivo esse núcleo, ele não admite tentativa. E ele também é comissivo, quando o agente pratica o ato de ofício contra expressa disposição de lei. Nesse caso, a tentativa ela é admissível. Ele é um crime formal. Os crimes formais também recebem a denominação de crime de consumação antecipada, o que significa dizer que o crime estará consumado com a simples exigência da vantagem indevida, sendo que eventual recebimento desta vantagem ela será considerada exaurimento do crime. É um crime plurissubsistente, ele pode ser praticado
por vários atos, ele admite o fracionamento do iter criminis, mas somente na modalidade comissiva. E é um crime de ação penal pública incondicionada. A competência para julgamento será da Justiça Militar da União, se envolver os membros das Forças Armadas, e da Justiça Militar Estadual, se envolver militares dos estados. Algumas questões elas são interessantes quando nós estudamos este crime. Vejamos. O que é o interesse pessoal que motiva o agente à prática do crime? A doutrina, ela aponta como sendo qualquer proveito, ganho ou vantagem auferida pelo agente, não necessariamente de natureza econômica. Aliás, existem alguns doutrinadores que defendem a seguinte tese: se a vantagem e o interesse ela for de cunho exclusivamente econômico, nós estaremos diante do crime de corrupção passiva e não de prevaricação. Este entendimento ele é defendido pelo Paulo José da Costa Júnior e pelo Antônio Pagliaro. Uma segunda questão é: mas e se o retardamento da ação ou a prática de uma ação indevida ela for levada a cabo visando a preservação de um direito? Exemplo: o agente ele não age para não se incriminar. Neste caso, estaria também caracterizado o crime de prevaricação? A resposta é negativa. Nesses casos, tem que ser observado o disposto no artigo 296, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, que determina: ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Aqui é a nítida aplicação do princípio do nemo tenetur sed tergere. E uma terceira e última questão: e o comandante titular da Polícia Judiciária Militar, que por piedade ou por acreditar que a conduta de seu subordinado não foi tão grave, ou ainda por acreditar que esta situação eventualmente praticada tenha que ser resolvida no âmbito interno, via administrativa e não via criminal, deixa de instaurar o inquérito policial militar ou de lavrar o auto de prisão em flagrante? Este comandante pratica o crime de prevaricação? A resposta é afirmativa. Nesses casos, poderá estar configurado o comodismo ou qualquer outro sentimento pessoal que mova o agente. A doutrina ainda cita o seguinte exemplo: o comandante ele não instaura a inquisa porque ele entende que o agente ele é um bom militar, que ele não merece ser indiciado, ou ainda porque ele entende que a instituição militar que esteja sob seu comando não deva ser exposta. Nesse caso, ele deixando de agir e o móvel de sua conduta seja justamente o sentimento pessoal, este comandante estará em curso no crime de prevaricação. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca do crime militar de prevaricação. Convido a todos a me seguirem no meu canal do YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.